Uma saudação a todos os que estão assistindo a este vídeo, os que vão assistir. O tema desta gravação é o ensino médio no Brasil. Essa gravação faz parte de um programa que está neste livro, Estrutura e Funcionamento da Educação Básica Brasileira. A educação básica, como todos sabem, ela se divide em 3 níveis: educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Este programa trata especificamente do 3º nível, que é o ensino médio. E a nossa pergunta para este programa é a respeito do presente e do futuro do ensino médio no Brasil. Especialmente neste momento, nós estamos gravando este vídeo no início de outubro de 2016, em que este governo que se instalou no Brasil, depois do impeachment da presidenta Dilma, está propondo uma reforma do ensino médio. Reforma que nós, educadores, estamos interpretando mais como demolição do ensino médio. E vamos também procurar entender isto neste vídeo. Um vídeo que interessa para os estudantes de estrutura e funcionamento do ensino médio, estrutura e funcionamento da educação básica, assim também como para aqueles que se preparam para os concursos públicos. Nós vamos ver neste vídeo a legislação do ensino médio na LDB, vamos saber como anda o Enem, cujos resultados acabaram de ser divulgados, e vamos também conhecer um pouco da medida provisória que acabou de ser anunciada e que está sendo discutida, que vai ser discutida a respeito das possíveis mudanças no currículo do ensino médio. Espero que todos possam aproveitar bem deste vídeo, que certamente será muito útil para todos vocês. Dando início, portanto, ao programa Ensino Médio no Brasil, presente e o futuro, o que lhe reserva. Para falarmos do ensino médio no Brasil, nós partimos de uma visão da realidade. Primeiro falamos dos números. No ano de 2015, segundo os levantamentos do próprio Ministério da Educação, a partir do censo que é feito nas escolas, estavam matriculados no ensino médio regular 8.076.150 adolescentes. Na educação de jovens e adultos, mais 1.270.198, dando um total de 9.346.348. Pensando que em 2014 a população de adolescentes no Brasil, na idade de 15 a 17 anos, contava com um total de 10.547.337 adolescentes, nós concluímos que estavam fora da escola 2.471.187 adolescentes. Este é um número muito grande para estar fora da escola nesta fase da vida. Levando em conta que 1.270.198 faziam a educação de jovens e adultos nesse período, mesmo que muitos deles não eram adolescentes, obviamente, esse número fora da escola cai para cerca de 1.600.000 adolescentes, o que é um número muito absurdo ainda. Então esses são os números que nós temos para o ensino médio. Além de toda esta exclusão dos adolescentes em relação ao ensino médio, temos que considerar que a avaliação do ensino médio, considerada pelo Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, no ano de 2014, numa escala de 0 a 10, foi de 3,7.
em relação à escola pública e à escola privada. E no ano de 2015 foi de apenas 3,5. Quer dizer, estamos muito longe de atingir, inclusive, as metas propostas pelo próprio governo. Este DEB, que é calculado com base no aprendizado dos alunos, calculado pelas provas do SAEB e Prova Brasil, em português e matemática, provas que são aplicadas nos 5º e 9º anos do ensino fundamental, e também ciências no 9º ano do ensino fundamental, e português e matemática no 3º ano do ensino médio, e também calculado com base no fluxo escolar, ou seja, a taxa de aprovação nas escolas. Vemos, portanto, que o índice de rendimento é um índice bastante baixo. Então, exclusão mais falta de aprendizagem. Portanto, uma situação muito ruim do ensino médio. Além disso, vamos considerar uma situação em que apenas 55,2% dos adolescentes concluem o ensino médio com a idade ideal de apenas 17 anos. Eles iniciam o ensino médio com 15 anos em geral, então seriam 15, 16 e 17 anos para concluir o ensino médio. Apenas 55,2% concluem com esta idade. Concluído o ensino médio, os alunos prestam o Enem, Exame Nacional do Ensino Médio. No ano de 2015, resultados que foram apresentados recentemente, agora no final do mês de setembro de 2016, ou início do mês de outubro, nos cálculos feitos pelos resultados por escolas, a média geral do Brasil foi a seguinte. Numa escala de 0 a 1000, vocês podem perceber aqui, olha, de 420 a 580, tá? Não atingimos 580, que seria aqui mais ou menos a metade do conhecimento em relação aos 1000 pontos, que seria o total do conhecimento solicitado nas provas que foram aplicadas no Enem do ano passado, o Enem de 2015. Em Ciências da Natureza e suas tecnologias, uma das provas, uma das áreas de conhecimento, nós temos aqui o azul mais escuro, o ano de 2014, e o azul mais claro, o ano de 2015. Portanto, a coluna da esquerda, o ano 2014, a coluna da direita, o ano 2015. No caso de Ciências da Natureza, entre 2014 e 2015, os alunos pioraram nas suas notas. 2014, a pontuação foi 487 para 1000 e 2015, 478. Em Ciências Humanas e suas tecnologias, a nota melhorou um pouquinho, de 546 para 555, um pouquinho acima da média. Linguagens, códigos e suas tecnologias, 511, de 511 caiu para 504. Matemática, pior nota do Enem. Gente, como a matemática é ruim, eu não sei se é a preparação dos alunos, se é a preparação dos docentes, o que acontece, se é a abstração, se nós temos uma tradição ruim em matemática. O fato é que matemática tem perdido de goleada. É preciso ver o que acontece. E, além disso, piorou de 2014 para 2015, de 481 pontos para 475 pontos. Então, isso vem caindo. Isso não pode acontecer. E a nota de redação, em contrapartida, melhorou bem. A nota de redação de 2014, de 491, foi para 543 pontos. A educação básica no Brasil, ela
ela se apresenta e é oferecida aos estudantes brasileiros em níveis e modalidades. Os níveis são educação infantil, do 0 aos 5 anos, sendo que a creche vai do 0 aos 3 anos, a pré-escola 4, 5 anos. Depois nós temos o ensino fundamental, até o 9º ano, e o ensino médio, que é o nível que estamos estudando agora. O ensino médio diz a LDB que deve ter um mínimo de 3 anos. Este é o mínimo que a LDB exige para o ensino médio. E é deste nível, portanto, que nós estamos falando. E quando falamos em modalidades, é o que o curso de estrutura e funcionamento da educação básica prevê. As modalidades que serão estudadas em seguida são as modalidades, por exemplo, educação indígena, educação quilombola, educação tecnológica, né, e assim por diante. Em seguida, a LDB trata das finalidades do ensino médio. E nós vamos ver que esta proposta da medida provisória que foi assinada e foi mandada para o Congresso recentemente, ela enfraquece essas finalidades que estão na própria LDB, né, que são muito amplas, para a formação principalmente do cidadão, da cidadania, da ética, etc. As finalidades são muito fortes, são muito complexas para o ensino médio. Vamos ver o que diz a LDB a respeito das finalidades. Primeiro, consolidar e aprofundar os conhecimentos para prosseguir nos estudos. Então, aqueles conhecimentos que foram aprendidos no ensino fundamental, os conhecimentos que são aprendidos na própria sociedade, na família, né, no conhecimento em geral, hoje conhecimentos que você adquire na própria mídia, né, no contato com a internet, etc. Qual o papel do ensino médio? Aprofundar e consolidar esses conhecimentos para que o indivíduo possa prosseguir nos estudos. Então, o ensino médio ele não deve ser apenas uma etapa final da vida do estudante. Então, um dos objetivos é prosseguir nos estudos. Segunda finalidade, preparação para o trabalho e cidadania. Então, não pode ser uma redução à preparação para o trabalho, embora seja uma das finalidades. E para a cidadania, né? Quando a gente vê aqui preparação para a cidadania, em grego, cidade é polis. Polis implica política. Toda atitude de um cidadão, toda palavra, toda posição é política. Quando a gente vê esse movimento, escola sem partido, coisa desse tipo, é porque querem tirar do estudante a sua possibilidade de se preparar para a cidadania. Mas isso está previsto aqui nas finalidades do ensino médio. Adaptar com flexibilidade para uma ocupação e para aperfeiçoamentos posteriores. Então, também que o estudante consiga, neste mundo que é uma síndrome de obsolescências, né? Tudo muda a todo instante, ele tem que ter condições de se adaptar, de conviver com essas mudanças vertiginosas da sociedade, da vida, das tecnologias, etc. Terceira grupo de finalidades, aprimorar a pessoa humana, no sentido ético, como ele vai se posicionar diante da sociedade. Para a autonomia, perdoem que aqui está faltando uma palavra, né? As falhas são humanas, aliás está aqui humano, está escrito aqui, né? Para a autonomia intelectual. Gente, preparar para a autonomia intelectual neste momento em que essa demolição do ensino médio, autonomia intelectual e pensamento crítico.
em que está falando em abandonar, nós vamos ver lá na frente, sociologia, filosofia, história, e estão querendo que os alunos do ensino médio partam já para as disciplinas profissionalizantes. Como é que vai educar intelectualmente para a autonomia? Quando esses alunos do ensino médio ocuparam escolas, brigaram na questão da merenda, brigaram na questão da reorganização das escolas e tal, eles foram vistos, muitos deles, como baderneiros, isso, aquilo. Não, talvez isso tenha sido, né, me perdoem aqueles que são contrários a essa ideia, mas isso aqui é um tema para debate, para discussão democrática. Talvez tenha sido exatamente fruto de uma finalidade que a escola cumpriu, que é essa daqui. Os alunos foram educados para autonomia intelectual e para o pensamento crítico. Os educadores têm que ficar felizes com o posicionamento desses estudantes secundaristas. Vamos para a quarta finalidade: compreender os fundamentos científicos e tecnológicos da sociedade, deste momento que nós estamos vivendo. A tecnologia a todo instante está se modificando, e saber relacionar teoria e prática. Olha, aqui nós vamos ter que pensar muito, nós vamos ter que modificar essa escola, temos que pensar seriamente. Toda vez que a gente vê aquela notícia assim, é proibido levar o celular para a escola, é proibido equipamentos tecnológicos, será que a gente vai conseguir sustentar isso por muito tempo? Ou a gente vai ter que conviver com essa tecnologia, mudar os métodos de ensino e aprendizagem da escola, a didática, e incorporar essas tecnologias para um outro tipo de ensino? Até quando nós vamos conseguir disputar espaço com essas tecnologias? Vai ser possível? Aqui, por exemplo, eu estou usando um monte de tecnologias para fazer essa gravação, né? E os alunos poderão assistir, por exemplo, este programa no seu celular, não é? Eu estou aqui com o Paulo do meu lado, que está me ajudando a fazer essa gravação. Eles não vão, Paulo, poder assistir isso no próprio celular? Então, no smartphone, né? No smartphone, olha, nem eu sei direito. Então, eles vão poder assistir isso no smartphone. Vão poder se preparar para a aula, se preparar até para um concurso. Então, como é que nós vamos nos aliar a essa tecnologia? Tá? E saber relacionar teoria e prática. Não adianta aquele conhecimento escolástico, metafísico, também não vai poder ficar só na lousa, só no abstrato, só no conceito. Tem que aliar com teoria e prática. Uma teoria que fica só na teoria é fantasia, uma prática que fica só na prática é caos, é mecanicismo, é confusão. O currículo do ensino médio vocês encontram na LDB nos artigos de 25 a 28 e nos artigos 35 a 36. Vocês vão ver logo adiante que o artigo 36 está sendo violentado, está sendo destruído. E encontra-se também o currículo na resolução do Conselho Nacional de Educação, na Câmara de Educação Básica, a resolução número 2 de 2012, que vale a pena ser lida, discutida, principalmente nos seus artigos 7º a artigo 11. Tá? Eu coloquei aqui ao lado, é algo que toca meu coração, meu sentimento, embora não tenha sido o meu ensino médio, mas isso aqui é meu grupo escolar, que inclusive está na capa do livro Estrutura e Funcionamento da Educação Básica, que eu vou apresentar para vocês no final. Lá nesses artigos que eu acabei de apresentar para vocês, que vocês devem estudar na LDB e na resolução do Conselho Nacional da Educação, coloca a base comum nacional obrigatória. Vejam o que diz a base comum nacional obrigatória segundo a legislação. Divide essa base comum em 4 áreas. A área de linguagens, em 4 eixos, 4 áreas. Linguagens, matemática, ciências da natureza e ciências humanas. A área de linguagens tem língua portuguesa, língua materna, no caso dos indígenas, língua estrangeira moderna, então pode escolher uma língua estrangeira moderna,
o inglês, né, o espanhol, artes, sendo que em artes a música é obrigatória. Educação física, que tem algumas exceções que estão previstas na lei. Matemática, na área, no eixo de matemática, obrigatória. Ciências da natureza, biologia, física e química. Nas ciências humanas, história, aliás, história, gente, quem não conhece história, eu tenho visto no Facebook, quanta bobagem fala quem não conhece história. Precisa conhecer história, gente, para não repetir as bobagens que são escritas. Vejam no Facebook, eu costumo escrever constantemente. Ah, você não estudou história para falar isso daí. Geografia, filosofia e sociologia. As ciências humanas é que vão nos dar a capacidade para cumprir algumas daquelas finalidades que nós vimos no slide anterior, de formar para a cidadania, para o pensamento crítico, para posicionar-se diante do mundo, etc. Senão, nós vamos formar robôs treinados, nós vamos formar autômatos, né? E não é isso que é a finalidade da educação. Então, esse é um currículo bonito, né? Além disso, o currículo prevê, na base comum nacional obrigatória, a língua espanhola facultativa para o aluno, mas que deve estar no currículo. Prevê também componentes curriculares transversais obrigatórios, como educação alimentar, estatuto do idoso, né, para ter respeito pelo idoso, educação ambiental. Gente, cuidar do ambiente hoje não é mais uma questão de moda nem de luxo. É de absoluta necessidade de sobrevivência. Educação para o trânsito. Tanto para aquele que... porque todos nós usamos o trânsito, seja o ciclista, seja o que anda de moto, seja o motorista, seja o pedestre. Todos precisam saber como se comportar. Educação em direitos humanos. Ah, gente... Facebook, eu não sei se ele está formando uma turma de trogloditas ou se ele está revelando os trogloditas que já existiam. Porque eu vejo cada comentário absurdo sobre direitos humanos. Eu vejo gente que, por exemplo, que é a favor do armamento, gente a favor da pena de morte, gente que quer que elimine certo tipo de pessoas na sociedade. Nós precisamos de uma educação muito séria para os direitos humanos, para formar uma nova geração. Isso é muito sério. Temas incluídos nos projetos pedagógicos de cada escola. Além disso, as escolas podem incluir novos temas nos seus projetos pedagógicos. Além disso, o artigo 16 das diretrizes curriculares, que precisa ser lido com muito cuidado, aponta tudo o que o ensino médio deve considerar. Claro que nós não vamos dizer tudo aqui, que o programa fica muito longo, mas é um artigo que deve ser lido com muito cuidado. Enquanto isso, há uma reforma em curso. E nós vamos precisar pensar muito a respeito desta reforma que está sendo proposta neste momento. Quando eu digo neste momento, se esse vídeo ficar disponível por muito tempo, este momento é o mês de outubro de 2016. Eu não chamaria de reforma, eu chamaria de demolição do ensino médio. A medida provisória 746/2016 está praticando uma violência contra... Então, a medida 746 de 2016 está aplicando uma violência principalmente contra o artigo 36 da Lei 9496 de 96, que é a LDB. Perdão, 9394 de 96, que é a LDB. Vamos ver que violência está praticando.
Vejam aqui. Eu fiz aqui uma tabela. Essa tabela vai ajudar muito, principalmente aqueles que querem discutir essa medida provisória. Aqui nós temos a lei atual, 9394 de 96. Aqui os artigos desta lei que estão sendo modificados. Se vocês entrarem no site do planalto.gov.br e procurarem esta lei, vocês já vão encontrar a medida provisória inserida na lei, como se já tivesse em vigor. Capítulo, o caput quer dizer a cabeça, né? Aquela parte que está no início do artigo. O caput do artigo 24 da LDB diz que a carga anual mínima do ensino médio é de 800 horas anuais. Diz a medida provisória que progressivamente deve ser ampliada para 1.400 horas anuais. Tudo bem. Numa escola excelente, seria ótimo, o melhor dos mundos. Numa escola ruim, é péssimo, porque você coloca o número 2, você eleva a potência, o que está ruim. A gente pensa que isso daí é uma cereja que se coloca no bolo para dizer que vamos melhorar o ensino médio. Talvez um docinho para agradar, para não perceber o resto que vem para baixo. Vamos olhar o que diz o artigo 26, parágrafo 2º da LDB. A arte obrigatória em toda a educação básica. Como fica na medida provisória? A arte obrigatória na educação infantil e ensino fundamental, ou seja, ela está excluída como obrigatória no ensino médio. No ensino médio ela não é mais obrigatória. Ora, a educação estética ela é fundamental para o ser humano. Nós formamos trogloditas na medida em que nós excluímos a arte da educação. Artigo 26, parágrafo 3º da LDB. A educação física obrigatória em toda a educação básica. O que diz a medida provisória? A educação física obrigatória na educação infantil e no ensino fundamental. Portanto, a educação física deixa de ser obrigatória no ensino médio. Outro problema seríssimo. E é interessante que essa proposta de cortar a educação física como obrigatória do ensino médio vem uma semana depois das Olimpíadas no Brasil. Olha, gente, digamos assim que é hilário. É mais ou menos cômico. Seria cômico se não fosse trágico. Artigo 26, parágrafo 5º da LDB. Língua estrangeira moderna na parte diversificada. Acabamos de ver que ela é obrigatória para a escola, optativa para o aluno. Exclui essa obrigatoriedade para o ensino médio na medida provisória. Isso no momento em que, por exemplo, o espanhol passa a ser uma necessidade, né, para o Mercosul, para toda essa vivência que nós temos na relação com os vizinhos, né, da América Latina. Artigo 26 da LDB, parágrafo 7º. Coloca como obrigação, na parte diversificada, como temas transversais, princípios de proteção e defesa civil e educação ambiental. Já comentei um pouquinho atrás. Exclui esta obrigação e remete isso para a Base Nacional Comum Curricular, que ainda está sendo discutida. O artigo 26, parágrafo 10º, não existia na LDB e foi incluído na LDB, seria incluído, se for aprovado, que para a Base Nacional Comum Curricular, além da aprovação do Conselho Nacional de Educação e da homologação, aqui é ó, do ministro, inclui que deve-se ouvir também, para aprovação final, deve-se ouvir o Conselho Nacional de Secretários de Educação, estaduais de educação, e a União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação.
Então inclui aí mais dois agentes, né, para serem ouvidos para a Base Nacional Comum Curricular. É óbvio que tudo isso aqui da coluna da direita, toda essa coluna aqui, tudo isso daqui faz parte da medida provisória e que ainda carece de aprovação. Nós esperamos que isso seja discutido, que ainda haja muita alteração e que o ensino médio não seja destruído. Agora, deem uma olhada neste quadro. Vocês se lembram que ali atrás eu coloquei já esse quadro, Base Comum Nacional Obrigatória. Por que eu repeti aqui? Deem uma olhada no que está escrito em letras vermelhas. O que está em letras vermelhas é o que restou, segundo a medida provisória, de obrigatório no novo currículo, segundo o artigo 36 da LDB. Só restou língua portuguesa, inglês e matemática. O resto, eu não sei se eu consigo aqui utilizar um recurso. Deixa eu ver. Tem uma borracha aqui, né? Não tem uma borracha aqui? Tem, mas ela serve só para apagar os... Ah, só o que eu fiz aqui. Tá. Então, o que a gente pode fazer com o resto? A gente pode fazer o seguinte, ó. Vamos pegar aqui esse aqui mesmo, né? O que vai acontecer com o resto? Vamos fazer isso aqui, ó. Ó. Vai acontecer isso aqui, ó. Dá uma olhada, ó. Olha o que estão fazendo com isso aqui. História, geografia, filosofia, sociologia. Eu quero dizer para vocês o seguinte, tudo isso aqui, cada uma dessas aqui, a inserção de cada uma, no parágrafo no artigo 36 da LDB, foi fruto de luta. E o que estão fazendo? Estão fazendo assim, ó. Estão rasgando tudo, estão fazendo, fizeram isso e deixaram isso, matemática, inglês e língua portuguesa. Tá bom, gente, vamos ver se isso não se consolida. Mas eu estou passando para vocês terem isso bem claro. Se um dia infelizmente tiverem que estudar essa legislação pelo que ficou, vocês já sabem exatamente o que ficou. Está ficando nessa medida provisória uma profissionalização precoce. Aí vocês teriam que ler, se ficar assim, o artigo 36, os parágrafos 11 a 17, que não existiam na LDB até o presente. Diz que o currículo deve ser organizado de acordo com um projeto de vida do aluno, quer dizer, um adolescente já tem que ter um projeto de vida organizado. Praticamente joga o aluno nas mãos do mercado de trabalho, né, precocemente. E eu digo o seguinte, é preciso estudar com calma esses parágrafos. Por quê? Porque aí deve ter muita armadilha e nós não sabemos ainda as consequências disso daí. Sabemos que consequências esses parágrafos vão trazer para o desmonte do ensino médio, né? Um ensino médio que vai se tornar praticamente profissionalizante para os filhos dos trabalhadores. Além disso, o artigo 61 da LDB, que trata dos profissionais da educação, segundo a medida provisória, além de falar dos licenciados, que são profissionais da educação, e outros trabalhadores da educação, vai falar de um tal notório saber. Esse aqui que está trazendo uma polêmica muito grande. O que diz o artigo 61, inciso 4? Fala que além dos licenciados e dos trabalhadores da educação, são também profissionais com notório saber, reconhecido pelos respectivos sistemas de ensino para ministrar conteúdos de áreas afins à sua formação. Bom, gente, aí, isso daí certamente será o quê? Certamente será um grande golpe nas licenciaturas. As licenciaturas que este governo que foi afastado pelo impeachment
investiu bastante, abriu licenciaturas à distância para aqueles que não podiam participar presencialmente. Tentou fortalecê-las com bolsas e uma série de outras iniciativas. Elas vão sofrer agora um golpe de misericórdia. Porque eu pergunto para vocês, vou voltar aqui o slide, pode voltar, né, Paulo? Vou voltar aqui os slides para perguntar para vocês, aqui nesse slide todo riscado, como é que eu vou convencer um estudante para fazer uma licenciatura em biologia, em física, em química? Nós já temos pouca procura na própria UFSCar, né? Como é que eu vou convencer um estudante para fazer licenciatura em filosofia, em sociologia, né? Em música, que temos um excelente curso de música aqui na UFSCar? Mas como é que eu vou convencê-lo a fazer, a fazer em educação física? Que vai continuar no ensino fundamental, mas vai diminuir o campo, né, porque sai do ensino médio, né? Voltamos lá. E com isso, claro, isso vai mexer na formação docente. Por quê? Diz o artigo 62, o parágrafo 8º da LDB, incluído agora pela medida provisória, que os currículos dos cursos de formação de docentes terão por referência a base nacional comum curricular. É claro, se você fez toda essa interferência no currículo, você tem que fazer uma interferência na formação dos docentes. Este vídeo está disponível, o seu link, né, disponível no Facebook, tanto de Maria Braga quanto de João Tagliavini. Também na homepage educaidireito.com.br. E para entrar em contato, pode ser pelo e-mail joaofederal@gmail.com. Diante de tudo aquilo que nós vimos neste vídeo, eu gostaria de concluir com duas frases do grande do grande filósofo Antônio Gramsci, também educador, obviamente. Tem muitos textos que falam da educação, um educador político, acima de tudo. Antônio Gramsci, um filósofo italiano que morreu em 1936, logo depois de sair dos cárceres de Mussolini, do fascismo. Ele diz sobre a escola o seguinte: mas a escola, quando é feita com seriedade, não deixa tempo para a fábrica e vice-versa. Quem trabalha a sério, apenas com enorme força de vontade, pode instruir-se. E diz também: façam com que a escola seja realmente escola e que a fábrica não seja um cárcere. Penso que as afirmações de Antônio Gramsci contradizem ou contrariam toda essa proposta de ensino médio que nós temos aí na mesa, por esta medida provisória, que querem jogar o estudante, o adolescente, nos braços do mercado, precocemente, na fábrica, tirando-o da escola. Então, repetindo, se a escola é feita com seriedade, não sobra tempo para a fábrica, e vice-versa. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, cada coisa no seu tempo. Parece-me que estão querendo tirar, então, os adolescentes da escola, naquilo que o nosso querido Saviani diz, estão querendo uma escola para os nossos filhos, os filhos das elites, e outra escola para os filhos dos trabalhadores, a escola da fábrica ou a fábrica na escola. E eu termino esse vídeo mostrando para vocês o livro que nós utilizamos, né, em todos os programas, que é um livro que pode ser utilizado na disciplina Estrutura e Funcionamento da Educação Básica, que é este livro, Estrutura e Funcionamento
da Educação Básica, escrito por mim e pela Maria Cristina Braga Tagliavini, que tem todos os capítulos sobre estrutura e funcionamento da educação básica, e um livro mais específico do tema de hoje, que é um livro sobre o ensino médio, de Paulo Nozella. Um livro no qual eu apresento também um pós-fácil, em que muitas dessas ideias que nós trabalhamos aqui neste programa estão neste livro. O livro do Paulo Nozella, nosso grande professor aqui da UFSCar, é O Ensino Médio à Luz do Pensamento de Gramsci. São dois textos que nos ajudam, que completam muito aquilo que nós vimos no programa de hoje. Saudações a todos vocês. Espero vocês nos outros programas de estrutura e funcionamento da educação básica. Curtam este vídeo, indiquem para os outros, que eu acho que será de bastante proveito. Muito obrigado.